Ok, pessoal, vamos começar. Agora nós vamos usar o Dreamweaver para criar uma página dinâmica, né? Para alguns não vai aparecer essa tela aqui e, portanto, ele vai ter que ir lá em Arquivo, Noivo e vai pedir uma nova página. Só que no caso ele tem que pedir uma página dinâmica. Lembrando que o PHP faz a parte dinâmica dos aplicativos ou dos sites. No meu caso, eu tenho aqui HTML e tenho aqui PHP. A página que eu vou criar agora, ela é pura PHP, tá ok? Cliquei aqui, vamos lá. Essa página, ela só vai ter o código mesmo PHP, que é o código da conexão. Então eu vou clicar aqui em código, e aonde é que eu vou inserir o código PHP de conexão? Aqui dentro do corpo da página. Então observe aí que eu tenho um body, vou dar um enter, dois enter, e aqui dentro eu vou escrever o meu código, tá certo? Olha, eu estou aqui só com uma mão segurando aqui o microfone. Eu vou dar aqui um Ctrl V e vou explicar o código, porque não dá tempo eu ficar copiando, porque eu já fiz essa gravação e deu errado, fica dando muitos erros. Então vamos lá. Então aqui, ó, veja, eu escrevi o código. Então aqui, linha por linha, vamos lá. Aqui dentro do corpo, eu vou digitar, né, ó, menor que interrogação PHP. Aqui eu começo o meu script PHP, já que o PHP é uma linguagem de script. Para a gente conectar com o banco de dados, a gente precisa, na verdade, de 5 variáveis. A primeira dela, lembrando que a variável sempre vai ter o símbolo cifrão. É servidor. Por que eu chamei essa variável de servidor? Porque eu vou conectar com um banco de dados que vai estar onde? Localmente. Então, minha máquina ela vai trabalhar com o banco de dados localmente, tá certo? Quando eu colocar essa aplicação na internet, aí aqui eu vou pegar o IP da máquina onde minha aplicação vai ficar. Então eu digito lá dólar ou cifrão, escrevo a palavra servidor, sinal de igual, aspas simples, e aqui dentro eu escrevi o que? Localhost, já que meu banco de dados vai estar de forma local. Aspas simples, ponto e vírgula, beleza? Então você vai digitando aí. A outra variável é o usuário. Não esqueça de colocar o cifrão. Bem, que tipo de usuário nós temos no nosso banco de dados? Igual, aspa dupla, né? Eu falei aspas simples, mas é dupla. Aí aqui dentro eu boto a palavra root, que é o super usuário, ok? Muito bem. A senha, tudo bem? A senha eu vou deixar em branco. Eu vou dar aspa dupla, e deixo sem espaço, tá ok? Porque senão ele vai considerar o espaço. Então, a próxima variável é a variável banco, que é o nome do banco de dados. Bem, esse banco, pessoal, dependendo da turma, a gente criou um banco de dados chamado biblioteca A, biblioteca B, e por aí vai. Então, eu tenho que descobrir aqui, no meu caso, qual é a minha turma, para me lembrar qual foi o banco de dados que eu criei lá no MySQL. Então, vamos continuar. Aqui eu começo o script PHP, e aí eu criei 4 variáveis: servidor, usuário, senha e o banco. Servidor vai ser local, portanto localhost. O usuário é o root, que é o superusuário. A senha eu vou deixar vazio, né? Ou seja, vou dar duas aspas, eu não vou dar espaço, porque se eu der espaço, ele vai considerar que a senha é um espaço. Bem, e aqui eu tenho o banco, que é o meu banco de dados, que eu chamei aqui no meu caso de biblioteca, o seu deve ser diferente, beleza? Bem, a quinta variável, a gente chama ela de com. Então veja, o símbolo dólar com 2N. Essa variável aqui, ela vai me dizer se eu conecto ou não com o banco de dados. E aqui eu tenho a função MySQL, você está vendo aqui, ó, MySQL underline connect. Essa função serve para quê? Para me passar as variáveis lá para o banco de dados, para ver se eu faço a conexão. Então, com vai me retornar se eu me conectei ou não com o banco de dados. Então, com recebe, né, o igual MySQL underline connect. Aí eu passo as variáveis que foram criadas lá, que são o servidor, usuário, senha e o banco de dados. O banco, no caso, tá certo? Separado por vírgula, ponto e vírgula. Bem, se essa linha aqui se conectar com o banco de dados, ele vai dar uma mensagem de sucesso. Se não, ele vai dar uma mensagem de erro. Então vamos lá, como foi que eu fiz aqui? Essa variável vai retornar se ocorreu a conexão com o banco de dados. Aí aqui eu usei o if, o se. Se o quê? Esse símbolo aqui quer dizer não, né? Ó.
não, note, se não com, ou seja, se não conectou com o banco de dados, aí aqui eu mato de, aí dou uma mensagem na tela, ó, erro ao conectar com o banco de dados. A esse ponto aqui, o que ele vai fazer? Ele é uma concatenação, ou seja, esse texto vai se juntar com o MySQL Connect erro. O que é o MySQL Connect erro? Tem dois N's aqui, ó. Corrija aí que é para ficar azulzinho, ó. Dois N's. Então vamos lá. Se não conectar, mata aqui a sequência e dá uma mensagem erro ao conectar com o banco de dados. E aí ele vai mostrar qual é o erro. Então essa linha aqui vai mostrar qual é o erro, tá? Ele diz qual é o número do erro. Mas se não, se ele conectar, se não, ele vai dar uma mensagem dizendo que conectou. Então essa página aqui, pessoal, na verdade, a gente poderia criar essa página lá no bloco de notas. Só esse código aqui, ó, porque ele é que faz a conexão com o banco de dados. Toda vez que eu for inserir, for alterar, for modificar alguma coisa no banco de dados, eu vou ter que fazer a conexão. E é essa página que vai fazer a conexão. E ela o tempo todo vai ser chamada nas páginas de acesso ao banco de dados, como por exemplo, o cadastro de usuário, o cadastro de livro, o cadastro de empréstimo. Então o tempo todo essas páginas aí, elas vão estar precisando se conectar com o banco de dados e vamos chamar essa página aqui para poder fazer a conexão, ok? Agora eu vou salvar como, tá certo? Qual o nome que eu boto nessa página? Ó, preste atenção, conexão.php. Não esqueça de colocar PHP e salvar. Quando você salvar, tá ok? Vamos ver como é que fica na pasta. Veja, lá na pasta, que fica dentro de quem? Lá dentro do htdoc, na pasta biblioteca, eu tenho 4 páginas que eu já criei, né, na sequência. E mais uma quinta página. Veja que as 4 páginas que eu criei, elas são do tipo HTML, mas a conexão não. Ela é uma página dinâmica, e se você observar bem aí, ó, tem tipo PHP, é um script PHP. Veja que até o ícone dela é diferente, ok? Valeu, pessoal, e até a próxima. Eu ia digitar esse código aqui mostrando para vocês, mas eu tenho que segurar aqui o microfone com a mão esquerda e só com a mão direita fica ruim para mim fazer essa digitação. Mas está aqui o código, eu comentei ele tudo, ok? Pois tá, boa sorte e vamos para frente.